Meu chapa, estamos ao vivo da Fortaleza da Solidão. Cara, eu tenho que aprender a falar. Puta merda. As últimas vezes que eu fiz esse negócio foi uma vergonha. Ah, nada não, a gente tá fazendo isso aqui pra aprender, na verdade. A gente tá fazendo isso aqui pra aprender. Comunicar, escrito, relativamente fácil. Mas quando você mete... você tem tempo limitado pra passar essa ideia. Uf, fica difícil. Toda vez que eu edito esses episódios, eu tenho que ouvir de novo e é uma dor. É uma dor. Que eu fico, vixe, ele se perdeu, Ave Maria. 17 segundos sem áudio, sem nada. Só que essa da ego pensando na morte da bezerra. Mas tem nada não. Dessa vez eu fiz notas, certo? Você tem que me ajudar aqui, me dar uns pontinhos por isso. Fiz notas. Eu também não vou passar muito tempo, na verdade, agora que eu tô pensando. Porque é um conto que a gente vai falar hoje, e é um conto pequenininho, certo? Se você conhece Lovecraft, tem um conto dele, um dos primeiros. A Criatura da Caverna. Eu acho que é assim em português. Eu li em inglês porque, enfim, eu sei inglês e o cara escreveu o original em inglês. Então, se você tem a oportunidade de ler na língua em que foi escrito, busca essa oportunidade. Tipo, tem algumas que vai ser difícil, tipo russo ou francês. Mas, né, tipo, se for inglês também tem bem mais gente que sabe inglês. Ou então pegar um conto do seu próprio país, né? Você já tá ligado não somente na língua, mas também nas referências culturais. Isso é muito massa. Então, assim, li inglês, fiz algumas notas sobre. Mas a gente vai usar as notas numa emergência, sabe? Que é pra quando rolar aquele momento que a gente tá só... Tipo como foi o lado da... Qual é o nome? Qual foi o que a gente fez? O da... Escuridão. Do Brasileiro. Com o brasileiro também, inclusive. A gente só... Acabou essa ideia. E agora? A gente ficou olhando pra cara um do outro. Não é pra canto mesmo. Mas enfim. Onde é que eu tava indo? Criatura da Caverna. Bora falar um pouquinho sobre. Criatura da Caverna, um dos primeiros contos do Lovecraft. Um dos piores também, que é maravilhoso. Sim, bem escrito. Mas a forma como... Tem um twist no final. E é tão dramático, sendo que a cena é tão pouco dramática. Ele tenta forçar muito o peso daquele final e o peso não tá lá. Tá ligado? Então, assim, isso tira... Isso deixa de ser um negócio... Deixa de ser horror, deixa de ser terror. E virar absolutamente risível. Então, assim, o que acontece no Marito? Criatura acaba. A gente é jogado direto no meio da situação inteira. Que é fulano de tal, que podemos assumir que é um homem bastante viril, por alguns pedaços da leitura ali, algumas linhas específicas. E também pelas capacidades físicas dele no conto, que ele tá de parabéns. Ele se perdeu na caverna. E eu não sei se você já esteve numa caverna. Essa frase é o suficiente para fazer você suar frio, se você já esteve numa caverna. Porque existem escuros, certo? E existe o escuro no fundo de uma caverna. É um breu inexplicável. É mais escuro do que olhos fechados. É bem escuro. Tá ligado? Então, assim, isso já é bem interessante, gente. Já é uma situação imediatamente aterrorizante. Então, já ganhou pontos de horror aí imediatamente, ok? Aí, o que é que acontece após isso? Ele
ele começa a entrar em desespero, que é normal, né? Você vai morrer numa caverna. Quem diria? Mas aí ele começa a escutar barulhos. Quando ele começa a escutar barulhos, ele diz, o que é que poderia estar aí? Será que é um ser humano? Será que é o guia da minha excursão? Ele joga isso no meio do... Eu gosto muito desse tipo de escrita. Que ele joga isso no meio da história. Sabe? Tipo, eu me perdi, eu estava numa excursão e tipo, os detalhes que você pode dizer que são importantes, mas tipo, não são cruciais para a experiência da história, que é o horror, que o horror já está estabelecido. Eu estou perdido dentro de uma caverna. Isso é o essencial. Mas ele joga esse detalhe, ok, então tem alguma chance dele ser salvo, né? Ele tá ouvindo passos e ele se perdeu de um grupo. Ele não só bebeu todas e decidiu, rapaz, essa caverna aí tá muito legal, eu vou decidir morar aí dentro pra eu não pagar imposto. Não, não é isso que ele tava fazendo. Ele decidiu que... Não, ele não decidiu nada, ele só se perdeu. Ele tava com a galera e se perdeu. Entendeu? E aí, esse barulho deve ser o meu guia. Não era o guia. Ele começa a ouvir, peraí. É uma criatura andando em 4 patas. O Lovecraft vem. Você já vê que... Tipo, porque isso foi um começo de carreira dele. Foi uma das histórias de começo de carreira dele. Você vê aí que ele já começa a mostrar... Tipo, ele tem alguns outros contos em que ele fala de coisas que esperam ser um ser humano, mas não é um ser humano e tal. Inclusive isso vai se estender para outro... Tipo, existe um outro conto dele que é como se fosse esse, só que menor. Melhor. Não menor, é difícil ser menor do que esse, só se fosse tipo 2 parágrafos. Enfim, isso não é um ser humano porque anda em 4 patas. Isso não é normal. Não somente isso, ele está descalço. Porque ele espera os sons de sapatos no... O que me faz pensar, por que esse guia tá com sapato? Porque eu acho que ele deixa implícito que é tipo o bater mais estrondoso de um sapato na pedra. Não sei se eu estou imaginando isso, talvez eu esteja imaginando isso. Mas ele definitivamente diz que são sons diferentes. E o som que ele estava ouvindo era um som descalço. De patas. Exatamente isso que ele fala. Mas, meu Deus, é um bicho. Eu tenho que me defender do bicho. E aí, mesmo depois de ele fazer barulho e tipo chamar a atenção da criatura, ele decide, rapaz, deixa eu vou ficar aqui no meu cantinho que eu vou pegar uma pedra. Ele pega umas pedras e se afasta um pouco. Ele ainda escuta a criatura se mexendo, se movendo, respirando. Ele ainda fica acuado assim, ainda fica meio afastado. Não sabe o que fazer. Quando ele vê o bicho se aproximar, ele joga uma pedra nele. Joga uma pedra nele, mas ele escuta com toda a audição aguçada dele de que não acertou. O bicho pulou pra longe e foi isso. Mas aí ele ouviu pra onde o bicho estava e jogou a pedra nele. E dessa vez ele acertou. Ele sentiu, ouviu o bicho... ele ouviu o impacto. Não sei se ele ouviu o bicho gemer ou alguma coisa assim, mas definitivamente tem barulhos envolvidos aí em algum momento. E aí ele escuta o bicho tombando. Aí ele fica, deve ser um na montanha, um negócio assim. E aí depois de um tempo, ele sem luz, no escuro, sem nada, ele enxerga uma luz. Quando ele enxerga essa luz, ele nota que dessa vez ele tinha completa certeza. Essa criatura nova que está trazendo essa luz andava de 2 pernas e não estava descalço. E é isso que importa. Aí ele viu, meu Deus, é o meu guia, meu Deus, meu guia, obrigado. Ele chega até o guia, lambe as botas, ele fala o que é necessário. Fala do quão feliz ele tá por ver, blá. Mas aí agora com luz eles chegam,
rapaz, vamos ver esse bicho que eu matei aqui. Ele se aproxima do bicho. Eles notam, é um primata. Que é um primata cabeludo, branco como, não sei se é quartzo a pedra que ele menciona, mas imagina uma pedra branca. Pois é mais branco do que a pedra branca, tipo, completamente albino. E aí ele nota que está completamente coberto de pelos esbranquiçados também. Então, completamente pálido a criatura. Com grandes, com longos membros e com dedos estranhos. Eu não sei se ele define os dedos por completo. Eu lembro de só diz que esse negócio é esquisito. Não sei o que é isso não. Não sei, imagina 10 tentáculos em cada mão, eu acho. A esse ponto, por que não? Mas eles viram o monstro e aí olham para os olhos deles, que eram completamente enegrecidos, como uma pérola negra, um negócio assim, sabe? Sem pálpebras, bem bizarro, né? Aí eles olham de perto e eles descobrem que a criatura é um homem! E eu assim, eu não tô estendendo demais o que foi escrito, é isso que ele escreve. A criatura é um homem! Ele bota maiúsculo, a man, A-M-A-N, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Isso é engraçado pra mim. Todo o horror morreu aí, se tornou completamente hilário. Porque assim, primeiro de tudo, isso é uma falha do mais alto grau. É bem besta, mas é uma falha do mais alto grau, porque assim, eu não sou... Primeiro, ressalva, eu não sou bom em escrever horror. Eu tento escrever horror, ou fica 1000 vezes pior do que esse conto, ou fica mais parecido com a história e não assusta ninguém, fica ok, mas não vai pra cantar. Mas assim, se você tá tentando assustar alguém, sabe? Você não deve tentar forçar demais o horror da história quando ele não está lá. Porque, assim, vamos ser bem claro. É uma... Não é um twist muito... meu Deus, é mesmo? É um pouco imprevisível, mas não é tão imprevisível. Se ele tivesse só dito, descobrimos que a criatura era um homem. Ok, fica ok. Mas no momento que você força demais e mete o caps lock, mete os 3 pontos de interrogação, cara, não é tão surpreendente. Não tente forçar como se fosse tão surpreendente, porque de repente fica engraçado. Entende? É como uma série, sabe, aquelas séries de criança, acho que é da Nickelodeon. Quando eles fazem um episódio, vou macapar da floresta, e alguém põe a lanterna debaixo do queixo, vou falar da história do Homem do Saco, E aí eles descobriram que o saco era um homem, não sei. Que horror. Agora eu tô pensando, esquece que eu disse isso. Ironicamente isso é aterrorizante. Mas quando se força demais, aí eu imagino, tipo, aqueles ator criança levantando, e aí um dos amigos dele aparece com um saco na cabeça e assusta todas as meninas, sabe? Agora eu sei o que você tá pensando. Luiz, Lovecraft é mais antigo que Nickelodeon. É verdade, isso é um bom argumento. Mas ao mesmo tempo, isso não é o potencial total que o Lovecraft tem. Podemos admitir isso. Como é que você sabe disso? Porque ele fez coisas 1000 vezes melhores, que tal? Ele fez coisas infinitamente melhores. Esse conto ele é sólido até o final. Ele tem certas coisas que são básicas, mas são boas. Tem ideias imediatamente aterrorizantes. O que torna esse conto meio que um declínio. Meio que porque começa um horror muito grande. E termina com
Lovecraft tentando te assustar porque o bicho era na verdade um cara. O que, ok, você se pergunta, beleza, como é que ele chegou nessa situação? Macho, não sei, tá vivendo no fundo da caverna, como é que tu acha que ele chegou numa situação dessa? Sabe, isso era, não sei se isso era antes da noção de evolução, quando a galera só achava que minhoca nascia de trigo, não sei se era de uma época assim, que o pessoal só achava que se você deixasse uma criatura em um local, o indivíduo em si ia se adaptar e não através de várias de, de, de várias gerações, não sei. Mas o que importa tinha muitas coisas a melhorar. A tentativa de jumpscare definitivamente não ajuda, sabe? E é um conto bem simples. Eu ia pra muito canto com isso, cara. Essas coisas que eu tenho que melhorar, sabe? Mas tem nada não. Vamos dar uma olhada nas notas, pra ver se tem. Pra ver se elas não salvam. 16 minutos desse negócio. Ok, podemos ver aqui que iniciamos a história já no meio da ação. Foi aquele negócio que eu tinha falado, certo? Os personagens estão perdidos em uma caverna. Contos de extrema objetividade podem ser um ótimo exercício. Isso é interessante. A questão do ótimo exercício. Porque, cara, uma das coisas massa do Lovecraft, assim, não, na verdade ele deixou de fazer isso um pouco, mas é uma coisa que você pode fazer bastante vezes. Ele fazia isso bastante no começo da carreira dele, mas é algo que é bom se você quer um bom exercício de escrita. Cara, eu não sei você, mas no meu caso, eu imagino muitas coisas sem contexto primeiro, e aos poucos elas vão se ligando com outras cenas imaginadas. Você começar a escrever uma cena sem contexto. Como foi nesse caso? Que foi só um cara se perdeu na caverna. Você não sabe como é que ele chegou lá, ele não sabe como é que foi-se embora. Ele não como ele foi-se embora, né? Como por que ele tá ali, entendeu? Isso tudo pode lhe proporcionar a capacidade de escrever sem necessariamente se importar demais com construir alguma coisa gigante, coesa, que faz sentido consigo só, como um livro, ou uma série de livros, ou vários contos que se interligam. Cara, é algo que lhe dá a capacidade de só escrever. Escrever ainda com o objetivo de fazer algo legal, entendeu? Então, assim, como ele fez aqui, rapaz, seria um grande, sabe, seria horroroso se perder dentro de uma caverna. Provavelmente foi algo que nasceu de algo assim, rapaz, alguém chamou, foi pra uma caverna aí, Lovecraft. Tu quer dar uma olhada aqui? Ele chamou o cara lá, ele entrou na caverna, vixe, é muito escuro aqui, né? Mas dá pra se perder também. Lovecraft tremeu todinho e disse, vou escrever isso aí depois. Ou então ele nem chegou a escrever isso, mas ficou preso na mente dele. E virou um medo que se alastrou. E é aterrorizante. Se você já entrou em qualquer caverna que for, você vai notar. O negócio é complicado. Então, assim, bastou isso. Ele não precisou escrever um livro, ele não precisou fazer nada. Ele precisou escrever aqui 2 páginas, cara. Sabe? Então, assim, é algo que você pode fazer, um exercício que você pode fazer e transformar isso em algo eu ia dizer exercício de novo, mas tipo, utilizar isso como uma forma de elevar a sua escrita. Entende? Sem ao mesmo tempo se comprometer demais. Porque quando você se compromete demais, às vezes você põe muito peso nas suas costas. Você põe muito. Como é que se diz? Você coloca muita responsabilidade em cima de si e algo que é para
prazeroso, pelo menos o produto final, né, acaba se tornando mais trabalho do que prazeroso, e aos poucos você vai parar, né? Então, é algo a se manter em mente. Tipo, esse tipo de escrita em particular. Certo? É um exercício bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu escrevi. O bom disso é trazer o leitor na aventura de descobrir a situação ao mesmo tempo em que a imaginação do escritor se desvenda, como um escritor em runtime. Aqui eu já utilizei uma metáforazinha em tecnologia, mas você precisa abstrair isso aí. O negócio a segunda parte boa desse tipo de escrita, né? Não somente um bom exercício, mas também é algo que você pode fazer enquanto você está em um compromisso maior de escrever uma obra maior com, sabe, ou um livro, ou, como falei, uma série de livros, alguma coisa assim, justamente porque mantém o que é necessário da história, né? Que, por exemplo, está escrevendo horror aqui, a situação tem o seu horror por si só. Não necessariamente tem um contexto, mas nem sempre você precisa do contexto, entende? Eu lembro que muitas vezes eu estava escrevendo certos capítulos e eu ficava sempre no fundo da minha cabeça de, cara, tu precisa explicar o que é essa nação, precisa explicar a cultura dessa nação, precisa explicar como é que essas coisas funcionam. Mas eu só não abstraí, mas eu esqueci essas coisas, eu só deixei de lado, cara, depois lido com isso. Se precisar, precisa, beleza. Mas cada vez mais, quando eu ignorava essa ideia, eu começava a notar que, acho, não necessariamente você precisa dessa ideia. Você precisa dessa course, como é que eu digo isso em português? Você não precisa seguir esse caminho. Porque quando você segue demais esse caminho, isso pode trazer um problema que a galera chama de lore dump. O que é dump? Sabe quando... Eu esqueci as palavras em português também. Mas quando você tem uma carrada de alguma coisa e você descarrega, um descarregamento. Descarregamento de contexto. Entende? Quando você tem um personagem X, e ele entra na cidade capital de, sei lá, H, da nação N. Você precisa necessariamente falar de toda a história da nação N e da importância dela e da cultura dela e dentro disso como a capital H se destaca dentro da nação N, como eles são diferentes e a cultura local e o mercado local e como eles trazem bens e o quão trazem bens para dentro da cidade, o que a cidade produz, e se é uma cidade porteira, e qual é a visão dos estrangeiros. Cara, você não precisa disso. Só entra no diabo da cidade. Entra no diabo da cidade, o que é que o personagem vê? Ele vê gente barragueira que tá quebrando pau no meio da rua. Você vê um maluco falar mal de estrangeiro. Você vê um pivete lhe oferecendo bens roubados. Você vê homens de várias nações e tráfico de bens ilegais e seres humanos também. Tudo isso conta a história. Eu não preciso sentar aqui e dizer que existe um mercado clandestino de bens ilegais e de escravos na cidade. Entendeu? Quando você nota que as pessoas estão fazendo isso no escuro quando você entra na cidade, isso já está escrito para você. A experiência está lá. A experiência em si é o que importa. Entendeu? Isso é legal. Então você não precisa se estender demais. Quando você mostra o que acontece através do seu personagem, e talvez seja um ar de preguiça, talvez eu seja preguiçoso, mas as histórias que eu leio que são assim, elas não são ruins.
Pelo contrário. Eu acho que é uma caracterização bem feita, assim, que é feita na hora, tipo, através da experiência do personagem, eu acho que são excelentes. Excelentes. Então, eu prefiro assim. E eu faço assim. Quer dizer que você vai fazer assim o tempo todo? Não, cara, porque senão, se o seu universo for muito grande, uma hora você vai precisar parar e, ok, vamos falar sobre Danum. Foi o caso de um dos livros meus. Que eu tive que sentar, ok, vamos falar sobre a Grande Guerra, vamos falar sobre o lugar de Danum na Grande Guerra, de um lugar que antigamente era reconhecido como a Ferida, como um dos... a área que recebia todos os conflitos entre as duas grandes nações, papapá, e o motivo pelo qual era recebido esse conflito lá, e o motivo pelo qual era difícil avançar terreno ou de um lado ou de outro e tal. Tudo isso teve que ser explicado, porque é muita informação. Não quer dizer que você vai, né, dedicar 80 páginas, parar a história e fazer isso. Fiz isso eu? Talvez. Talvez umas 15 páginas. Você me dá 15 páginas? Porra. Talvez tenha sido mais, mas não sei, cara. É muito conteúdo. Uma hora você tem que parar e explicar, sabe? Mas você não deve fazer isso de uma forma que é chata. Você não deve fazer isso de uma forma que é um pé no saco. Você não deve fazer isso de uma forma que vai parar a história e... em momentos de tensão, é tipo, fulano vai morrer. Pera aí, vamos... História de... aula de história aqui pra você. Quando morreu Dom Pedro II? Entendeu? Não tem como fazer isso funcionar. Então, você tem que... São duas técnicas. As duas servem. Mas não exagerar nem de um lado nem de outro. Porque, de um lado, se você nunca fizer o descarregamento de contexto, você vai ficar completamente... Sabe, o leitor vai ficar completamente desnorteado. Pelo menos se for algo como fantasia, que é um mundo completamente diferente. Você tem que dar contexto de alguma hora. Mas... se você fizer demais, você só não tem uma história. Você tem um livro de história de uma dimensão paralela. Com umas pessoas andando aqui pra colar de vez em quando e com um conflito besta que acaba de forma esquisita. Você não quer isso também. Entendeu? Então é isso. Tipo, o negócio do runtime é justamente porque em programação, né? Quando você faz algo em runtime, tipo, enquanto o programa está rodando, você consegue fazer alguma coisa, ou você consegue puxar alguns dados, ou coisa assim. Algo feito em runtime, enquanto o programa está rodando. Então, enquanto a imaginação do escritor está ativa, o leitor já está recebendo conteúdo. Porque a história está sendo produzida enquanto o escritor está pensando e, tipo, a imaginação está produzindo o conteúdo enquanto está sendo escrito ali na hora, em cima das buchas. Talvez isso seja ruim, mas ao mesmo tempo, boas histórias, eu creio, sejam escritas, que elas são escritas no instinto, entende? Então, assim, o seu instinto, ele vai ser mais correto do que a sua capacidade de engenhar algo. Não. Isso é meio que uma tangente, mas é uma boa tangente. Vamos manter a tangente. Matar a tangente, não. Porque assim, quando você imagina algo, certo? Vem toda a ideia do mensageiro lá. Leve tangente aí. Quando eu comecei a falar de escrita naquele episódio, eu tava me ouvindo dizendo, meu Deus do céu, que filho de um ego esquizofrênico, meu irmão. Completo maluco. Se eu me visse no meio da rua, sabe, eu ia segurar minha bolsa aqui e ir embora. Entendeu? Fugir desse ponto de ônibus. É o tipo de cara que você enxerga, tipo, com os olhos desse tamanho aqui, no ponto de ônibus, falando sobre Deus e as almas e os lagartos que vão pegar ele, que estão atrás dele. Completo maluco. Não discordo com o que eu falei aí. Não discordo. Mas é muita maluquice.
o negócio de tipo, você é meio que um mensageiro. Aí eu comecei a pensar, porra, ele tá dizendo que é um mensageiro de Deus. É um maluco completo psicopata. Mas não, eu tô falando, tipo, quando eu falo mensageiro, eu falo a mesma coisa, no mesmo nível de um cara que lê a Bíblia e te fala sobre a Bíblia. Isso é um mensageiro. Você pode dizer que esse cara é um mensageiro de Deus. Eu não tô falando de tipo Gabriel falando com Maria. Jesus Cristo. Aquilo soa muito feio. Mas enfim, de qualquer forma. O que é que a gente tava falando? Sobre a imaginação. Que o instinto do ser humano, ele é mais importante do que a capacidade dele de engenhar algo de acordo com a lógica quando se trata de produção de conteúdo. E quando eu falo de produção de conteúdo, eu tô falando de post no Instagram, não. Eu tô falando de escrita. Por quê? Oh meu Deus, minha câmera. Deixa eu consertar minha câmera antes que ela morra. Eu tenho que trocar essa câmera, inclusive. Eu acho que tá funcionando. Acho que tá funcionando. Ok. Voltamos. Ok. Por que a escrita, quanto à escrita, a imaginação, o instinto é mais importante? Eu creio que eu toquei nesse tópico naquele podcast lá sobre escrita. E existe um termo na psicologia junguiana que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é como se fosse uma... É difícil explicar, cara. É como um figmento psíquico. É tipo uma parte, um órgão psíquico que todo ser humano tem em comum. Bizarro. Não me pergunte o que exatamente é, porque na própria noção do Jung ele não tem como dizer, e é impossível dizer, é como um buraco negro. Nenhuma informação escapa desse inconsciente. E a parte que quer dizer inconsciente, não morra não, câmera, por favor, cara. Ela tá frescando comigo. Ok, melhorou. Enfim, aí continua fazendo. Eu tenho que parar de olhar pra frente. Inconsciente quer dizer algo que nunca foi consciente do ser humano. Então é algo que está adormecido na psique desde sempre e que sempre vai ficar adormecido, jamais vai ver a luz da superfície. Entendeu? O coletivo é o que fala desse pedaço, de que isso é tudo, uma parte de todo ser humano. E esse órgão psíquico é o que nos permite analisar, não de forma crítica, de forma consciente, mas nos permite nos conectar com mitos de 1000 culturas diferentes. Porque temos essa coisa em comum. E ao mesmo tempo também é um inconsciente coletivo que permite a produção desses mitos. Entende? É algo profundamente ligado com a produção de sentido. Entende? Se eu falar da história de Cristo para um chinês há 500 anos atrás, a comoção vai existir de um jeito ou de outro. Se eu adaptar para a cultura dele, para a linguagem dele, a comoção vai existir lá da mesma coisa que existe na Europa, da mesma forma que existe em vários outros cantos. Então, quando você produz algo com base em instinto, é muito mais efetivo. Entende? Porque é daí que vem, é do instinto que vem toda essa sua capacidade de se conectar com o seu inconsciente coletivo. Então, quando você vai no instinto, quando você vai pelo instinto, você está produzindo através do inconsciente coletivo. E esse é o mecanismo que você deve ser, que você deve usar. Tanto para se conectar com mitos, quanto para produzir esses mitos. De uma forma ou de outra, quem está produzindo
histórias, você está produzindo mitos de uma forma. Mitos nada mais são do que histórias antigas. Entende? Antigamente a galera não se importava muito com a veracidade, com cientificamente acurado. Tipo, nem tinha ciência, filosofia é se quiser. Entendeu? As fontes de historiadores antigos eram... meu primo viu. Entende? Então não é algo que a gente se apegou tanto à veracidade física, sabe, histórica das coisas até há pouco tempo atrás. Entendeu? Não se deve engenhar histórias porque nós não a compreendemos. Tipo, não as compreendemos. Pelo fato que eu já te falei, toda a nossa conexão com mitos e lendas e, sabe, com o significado dessas histórias importantes vem do inconsciente coletivo. A gente não compreende o inconsciente coletivo. Logo, a gente não tem como compreender 100% as nossas compreensões com essas histórias, com essas lendas e o caralho 4. Então, nós não temos como tirar informação disso, informação clara. Logo, você não tem como engenhar algo assim. Entendeu? Nós precisamos ter uma compreensão clara de um objeto antes que a gente consiga recriar ele. Então, toda história que você produz, como um engenheiro produz algo, ela não vai prestar. Tipo, você pode fazer que nem, por exemplo, meio que o fenômeno que está acontecendo com o Netflix, já vai eu reclamando da vida mais uma vez, espero que você me perdoe, mas acontece. Como a produção que está saindo de tipo Hollywood, Netflix e o caralho 4, que na minha opinião é de baixa qualidade, mas nada mais é que um exercício em ciência de dados. Estão vendo, isso aqui dá mais dinheiro. Vão pegar as características e distribuir nesses outros aqui. Só que assim como a arte de AI é um pouquinho... ela acaba meio que se tornando a mesma coisa. Tipo, ela é bonita, ok, mas falta algo. Assim, pelo menos pra mim e das pessoas que eu conheço, é o que eu escuto mais. Tipo, ok, é muito bonito. Mas não tem... eu não sei, não... é um bonito vazio que se esvai. Porque não tem um quê, um je ne sais quoi humano ali. Tipo, tem toda a beleza, é como se fosse alguém que é super talentoso, mas que faz por fazer. Entende? Enfim. Se isso estava indo pra algum canto, eu não sei, mas o ponto final aqui é não façam a história como um engenheiro. Vamos ver as notas de novo, pra não ficar, pra esse negócio ficar parado. É capaz de eu até entender o que eu tava falando antes e pra onde é que eu tava indo. Escrito em runtime. Vamos falar nisso aí. Não, eu acho que aquilo não tem gente, não. Faz sentido. Ok, vamos pra próxima nota então. Lovecraft parece ter sempre a escrita de alguém que escreve um diário após o fato, mas ainda com as experiências tidas bastante vívidas em sua mente. Era esse um negócio, porque eu tava escrevendo isso aqui, na verdade, porque eu achava que, de alguma forma, o cara morria no final. Eu realmente pensei isso. E é isso, o que me faz lembrar de uma situação interessante. Uma das coisas que eu achei muito feio nesse negócio é que o horror some, cara. O maluco matou o monstro. Péssimo monstro. Péssimo monstro, cara. Tá aí, eu não falei disso, da baixa qualidade. Eu falo muito do como o Lovecraft termina levantando, botando um saco na cabeça, gabuga, é um homem, gabuga. Mas, cara, ele matou o monstro sem querer.
Isso é óbvio, eu não pensei nisso. Cara, que porra de monstro é esse, velho? Bicho levou uma pedrada. Vamos parabenizar o nosso personagem principal, porque o cara é, como ele falou, o bicho é viril. Ele pegou uma pedra e matou um Neandertal. Com uma pedra. Rapaz, você tem noção quão, sabe, o quão forte é o crânio humano? Tipo, o meu é particularmente forte, então cabeção. Mas o crânio humano, cara, ele é muito resistente. O crânio de um Neandertal deve ser tipo, pelo menos 2 vezes o meu, sabe? Então assim, o bicho matou o Neandertal na pedrada. Pra onde vai o horror aí? Porque assim, seria de um quê? Um pouquinho mais forte, né? O horror da história. Se tivesse um monstro por cima dele, levantasse, eu não morri de verdade, eu tava só tatuado. E aí começa os 2 caras. Teria um horror nisso. Ou se você quiser manter simples, cara, tira o monstro perdido numa caverna e começa a alucinar. Seria legal também. Mas, cara, tu tem um monstro e o monstro só morre. O monstro não faz nada. Você note, ele não pegou nos pés dele, ele não rosnou, ele não, sabe, tentou matar ele nem nada. Era só tipo, vamos trocar aqui a ideia, porque é um dos meus passatempos favoritos. Pegar uma ideia que era pra ser horror, drama, algo assim. Cara, isso é uma comédia, na verdade. Deixa eu explicar pra você como é a comédia. Então assim, vamos explicar pra você como é que esse conta, na verdade, é uma comédia. O maluco se perdeu. Entrou na casa de um Neandertal perdido que tava comendo, que de acordo com ele, tipo, tinha morcegos e peixes, tipo, quando o rio entrava, então uma criatura poderia sobreviver lá dentro. Ok. Então o bicho se perdeu, entrou na casa do Neandertal, ficou assustado e matou o bicho na pedrada. Isso é uma história de terror pro cara? Isso é uma história de terror pro pobre do monstro? O monstro fez nada, cara. Ele só é feio. E por que ele é feio? Porque ele tá preso numa caverna. É o quê? 20 anos? É claro que ele vai ser feio, doido. Pelo amor de Deus. Eu sei. Deus sabe que eu conheço os caras que estão presos dentro do quarto. Porra, 6 meses eles saem parecendo que... Não, fedendo a peixe. Com uma suvaqueira medonha. Cabelo chegando até aqui, não escovou a porra do cabelo nenhuma vez na vida dele. Então assim, você não vai perdoar esse cara por estar preso numa caverna. É uma caverna, não é um quarto. Ele não tem desktop aí. Ficar preso lá por 20 anos. Aí assassinado. Homicídio mesmo. Qual o que tem intenção de matar? Esses termos da lei sempre me deixam confuso. Mas enfim, cara, que história de horror ao contrário. Entende? Então assim, eu também fico me perguntando, porra, o negócio do... é um homem. Será que não é só o horror da situação final, pro lado do nosso protagonista? Não é só, tipo, ele se tocando, puta merda, eu vou ser processado por homicídio pelo Estado. Vai ter que virar pro... Ele tem que virar pro guia e dizer, ei, mano, porra, não conta pra ninguém não, olha esse cara, porque esse maluco não tem mãe não, ninguém vai saber de nada, mano, deixa quieto. Eu tava assustado, mano, não sei, tava assustado, o cara tava andando de 4, eu fiquei, porra, eu tenho que matar esse filho da puta, tá andando de 4. Então assim, é uma história de horror. É a sua perspectiva que tava errada, entendeu? O horror do lado do cara é meu Deus, eu tô perdido numa caverna escura e, meu Deus, eu vou ser processado. Esse é o horror do lado do ser humano. Mas a verdadeira história de horror era do pobre do monstro. Pobrezinho. Ok, vamos ver as outras notas aqui. Qualidade da escrita e descrição em si são maravilhosas. O pior está por vir. Deveras, o pior está por vir. Aqui eu pego um trechozinho.
Aqui se vê o começo do que seria o tópico principal da carreira dele. A loucura diante do horror. Ah, é. Isso aqui você vê logo. Porque assim, a temática dele, em geral, do Lovecraft. Eu não tô falando mais do assassino. A temática do Lovecraft gira muito fortemente ao redor da loucura humana diante do horror inigualável. Talvez seja uma das coisas que piora tanto a qualidade desse conto, porque conhecendo o que se conhece do Lovecraft hoje, aqui ele estava mais desenvolvido, ele estava começando aí. Mas o cara falando de criaturas, sabe, do espaço sideral que são tão cuja magnitude torna o ser humano tão completamente subjugável, e o horror dessa noção leva o homem à loucura com conceitos que são completamente além da compreensão dele. Isso é o que se espera do Lovecraft. E ele trata muito desses conceitos de horror, de loucura diante do horror. Quando você vê um conceito como esse ser elevado através de uma caverna, tipo, por conta de uma caverna escura, e vamos ser justos, o Lovecraft, o personagem do Lovecraft, ele disse: eu li contos sobre pessoas que ficavam loucas diante da absurda situação de estarem presos em um lugar assim, lidar com a morte certa, mas eu estou calmo. Mas assim, diga-se de passagem, nessa história, de acordo com ele, outras pessoas passaram por situações assim e tiveram essa reação. Mas ele não, porque ele é o bichão. E realmente ele é o bichão. Ele matou um Neandertal com uma pedrada. Uma. Magnânimo. Então assim, ok. O que eu tava falando? A loucura diante do horror. Então assim, esses conceitos que ele vai trabalhar lá mais na frente devem ser reservados para coisas que ele fez bem em trabalhar. Aquilo que está além da compreensão, aquilo que torna todos os ciclos e todas as teias de intersubjetivos, eu acho que essa é a palavra, não sei, eu ouvi essa palavra uma vez, 5 anos atrás, do ser humano, tipo relações, a teia de relações de seres humanos pela história inteira, toda a humanidade, toda a história da humanidade, todas as complexidades que se trazem, são completamente risíveis diante da existência desse ser, e por isso quebra a mente de todos os seres ali. Você vê isso, você vê a semente disso nessa história, mas o fato de que ela está sendo elevada num pobre de um cara que ficou preso numa caverna que agora está morto, tem formas melhores de fazer isso. E assim, ele descobriu. Então, Deus abençoe ele. Dá uma olhada, mais uma nota aqui. Racionalização dos sentimentos. Essa aqui é uma parada legal. Racionalização dos sentimentos. Uma das melhores formas de expor as emoções internas da psique de um personagem, ao que Lovecraft sempre foi mestre em fazer. Transformar o caos sentimental em ordem lógica para que o leitor possa partilhar dessa mesma dor, desespero, medo, felicidade, êxtase, etc. Pronto. Isso é um negócio que eu notei logo na escrita dele e que eu acho excelente. Porque assim, o maior problema que eu vejo a galera que está começando, e que eu tinha também, quando está escrevendo, o maior problema que eu noto que a galera tem é que eles pegam o boneco, certo? Digamos, você tá... Seu pai, depois de 2 anos de prometer, comprou um Max Steel pra você, você pega o boneco, e aí você coloca ele na situação. E o boneco, ele não tem sentimento, ele não tem dores, ele não tem
Ele não tem preocupações, ele não tem ligação com outros seres humanos, ele só está lá e tem o Power Ranger vermelho e ele vai meter a porrada no Power Ranger vermelho. E essa é a situação. Crianças fazem isso. Ótimo. Não faça isso você, entendeu? Você não tá brincando com o boneco. Muitas vezes a galera só pega o personagem e diz o que ele é. Tipo, esse aqui é o João e ele é o melhor explorador do mundo. E as pessoas gostam do João porque ele é o melhor explorador do mundo. Mas o João em si não existe. A cabeça dele é vazia. Ele não pensa, ele não sente, ele não faz nada. E beleza, isso é ruim. Você pode até notar que é ruim. Eu lembro na época que eu lia o que eu tava fazendo. Meu Deus, isso é muito ruim. Eu suando frio, eu não sabia remediar. Entendeu? Então assim, como é que você remedia um negócio desse? Porque como é que você passa o sentimento humano de uma forma que faça sentido? Porque o sentimento humano é caos. Ele é só uma tempestade que está acontecendo na tua cabeça. É difícil botar isso em palavras. Mas, apesar de que é algo que você não deve exagerar demais quando você está fazendo com você mesmo, tipo, para processar alguma emoção, você deve se permitir sentir. Mas quando você está no meio da escrita, você tem que racionalizar aquilo, ok? O que é que está se passando pela cabeça desse cara. E você vai descrever, tipo, ele sentir isso. Mas o personagem, se você está escrevendo algo como o que o Lovecraft está escrevendo, você tem que se permitir o personagem também explicar, como se fosse um diário, o que é legal isso, que ele acabou se tornando a forma principal de escrita dele. Tipo, tem vários outros contos em que os personagens estão escrevendo em um diário. Tipo, isso aconteceu comigo, eu me senti assim, assim, assado. O que é uma racionalização, de certa forma. E é algo que você consegue utilizar para passar por cima da noção irrealista de que você deve conseguir explicar esse sentimento. Você transforma ele em razão. Cara, esse sentimento assim, assim, assado. Aí você descreve o sentimento. Essa é a parte fácil de fazer. Tipo, a parte mais óbvia de fazer. Mas você faz com que o personagem racionalize e explique as próprias ações de forma racional, mesmo se elas acabem se tornando irracionais de alguma forma. Consegue, dá pra entender isso? De uma forma ou de outra, mesmo se não ficar compreensível, se lembra do diário. Como se ele estivesse escrevendo um diário. Pronto, é isso. Isso é o que vai fazer a diferença. Isso é algo super legal. Tipo, que lhe permite lidar com sentimentos tão caóticos como o horror. É o que o Lovecraft faz. Como é que você descreve desespero, entendeu? Como é que você descreve o horror, o medo absoluto? Você tem que racionalizar ele, passar isso pro leitor. Você pode só descrever as reações físicas daquilo, mas não é suficiente. Tipo, por que houve essas reações físicas? Você pode dizer, ok, tem alguns que são mais óbvios. Tem um bicho que vem na minha frente, ok, tô com medo. Entendeu? Mas elabora um pouquinho. Não faz mal elaborar. Pelo menos eu ficava muito na ideia de, cara, eu não sei se isso tá certo. Pensando com a cabeça, que não se deve fazer. Cara, eu não sei se isso tá certo. Porque eu não racionalizo essas emoções desse jeito quando sou eu. Eu só sinto, me permito sentir minhas emoções. Mas ao mesmo tempo, você não tem como só descrever as reações físicas e isso ser suficiente. Para você fazer o leitor ter compreensão absoluta da profundidade, e aí é que tá, da profundidade daquele sentimento, você tem que passar para ele uma ideia racionalizada, mais mastigada. Que ele consiga, tipo, ok, eu entendo por que isso é tão ruim. Por exemplo, na questão da caverna. Escuro. Foda-se. Eu tenho como chegar com essa ideia. Tipo, escuro. Eu desligo minha luz dentro de casa, fica escuro. Não tenho medo do escuro.
Mas deixa eu colocar você na situação. Entendeu? Você tá numa caverna, você se perdeu, você não sabe a saída. E a escuridão da caverna é um tipo de escuro que você jamais viu na sua vida. Como, assim, ele não fala isso no conto, mas é como eu descrevi no começo. É mais escuro do que os seus olhos fechados. Aí de repente, ok. Isso já me dá uma apreensão maior. Entende? Então assim, essa mastigação de algo que é pra ser 100% caótico. Mas você tem que passar esse algo, de alguma forma. Entendeu? É menos, é abaixo do ideal você fazer desse jeito, mas você tem que fazer. Então, dê seus pulos. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais algumas notas. Esse negócio de nota é bom, mas tá doido, mano. Lima demais, mano. Tô tendo um arrumo de conteúdo. Eu sempre acabo os podcasts pensando, rapaz, eu acho que eu deveria ter falado 4 mais vezes sobre isso. 4 vezes mais. Síndrome de seu Madruga, desculpa. Mas eu só não lembrei. Memória horrível. Enfim, essa é a nota final. E eu acho que eu já falei desse momento. Se falei, ótimo. Mas enfim. Eis o que corre a qualidade. Aqui eu coloquei o trecho final da história. O homem, Gabriel. Né? Eis o que corrói a qualidade da história. A forma exagerada com a qual Lovecraft revela o twist. Um twist relativamente previsível. Mesmo que eu falei no começo. Perdi. Até nas notas me perdi. Mas que tenta compensar com uma ênfase medonha na palavra principal. O homem. O que acaba por tornar a experiência algo quase hilário. A lição aqui é: permita que o leitor sinta o seu ponto final é impressionante. Não tente passar através da sua formatação o quão intenso é essa descoberta. Se houvesse terminado naturalmente, sem grandes firulas, poderia se dizer que é um conto pequeno, simples e sólido. Não é necessário reafirmar a surpresa de uma revelação, quando ela é realmente surpreendente. Perfeitamente dito por esse cara que escreveu essa nota, que é muito bonito, muito legal também. Você não precisa exagerar, você não precisa empurrar demais. Entendeu? É uma boa história. Mas assim, foi até algo que eu me surpreendi. Eu pensava que ia ser bem pior. E sim, tem as suas áreas risíveis. Tipo, terminou aqui e o cara... Sabe, toda aquela ideia que eu passei pra ti agora, que é... esse maluco aqui entrou na caverna, matou um Neandertal e achou que passou por uma situação horrorosa. Só cometeu um homicídio e foi embora. Né? Essa inversão. O que é que eu tava falando? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que é que a nota falava, Jesus? Não é necessário reafirmar a revelação quando ela é realmente surpreendente. Não é necessário essas firulas demais. Não é necessário você empurrar tudo isso. É uma história sólida. Pronto, era isso que eu dava. É uma história sólida. Não... A gente tem essa ideia de que ela vai ser ruim, tipo, que ela é ruim, porque a gente sabe o que Lovecraft se tornou. E não tem nada de especial nessa história. Nada demais. Mas sabendo o que o Lovecraft se tornou depois disso, né? De todos os clássicos que ele nos cedeu depois de algo assim, a gente coloca perspectiva e diz, ok, isso aqui é um cu. E mesmo depois de todas as ideias, sabe, de todas as inversões e como a gente viu, como isso aqui é engraçado e tal, ainda assim, não foi um conto tão ruim. Não foi tão ruim. Poderia ter sido muito pior. Foi bem escrito. Passou bem os sentimentos da situação, tanto que ele nos vende a ideia de um cara que entra numa caverna e mata um pobre coitado. Sem nenhuma resistência. E diz, isso aqui é horror, isso aqui é situação horrorosa pra esse cara. Não vou bater demais nessa tecla. Apesar de que eu já bati. Entende? Então é muito bem escrito. É um bom conto. Mas o que lasca no final é essa empurrada demais. Ele empurrou demais. Não precisa disso. E
No final, não precisou. Lovecraft. O pai desse tipo específico de horror, que se tornou também o pai de um termo que é utilizado no nome dele, Lovecraftiano, né? Que é esse horror que se ergue pelo medo do desconhecido absoluto ou de coisas maiores do que a compreensão. Sólido. Se você tivesse escrito esse livro, eu estaria muito orgulhoso. Esse conto, eu estaria muito orgulhoso de você. Mas, diante da grandeza do legado do Lovecraft, péssimo. Péssimo. Horrível, horrível. Mas enfim, eu acho que era tudo isso que tinha pra dizer, né? Batemos 1 hora. Legal. Falei foi muito, não. Falei demais até. É bom, dá uma olhada. Cara, é 2 páginas, sabe? É bem curto. É literalmente tudo isso que aconteceu. O cara se perdeu na caverna, ouviu um barulho estranho, jogou uma pedra no barulho estranho, encontraram ele e ele viu que ele matou alguém. É isso. Entendeu? Mas leia por você mesmo, porque o estilo de escrita do Lovecraft é muito cheio de palavreado. Eu tenho uma palavra pra isso. É preciosismo. Muito cheio de preciosismo. Mas foda-se, eu gosto. Eu gosto de palavra. Tinha uma época que eu não gostava. Mas aí, quando você começa a escrever, você vê palavras como ferramentas para passar sentido. Então quando eu vejo uma escrita cheia de preciosismo desse, eu fico, eu vou pegar umas 3 palavras novas aqui. É muito bom. Eu gostei muito de Lovecraft. A gente vai falar de Lovecraft de novo no próximo. Quando esse filho de uma égua aparecer, vai fazer as coisas comigo. Eles não querem. Mentira, eles querem, só porque é difícil. É difícil programar essas coisas. Não tem nada não. Um dia teremos microfones decentes. Eu peço pela compreensão de voz de vocês. Né? Você tem alguém ouvindo? Alô, Espaço Sideral. A gente vai falar na próxima do Alquimista. Outro conto horrível do Lovecraft. Mas esse tem um pouquinho... Esse tem mais engrenagem se movendo. Não é só um homem aterrorizado que comete homicídio. Tem mais coisas. Então a gente vai precisar de uma análise um pouquinho mais a fundo. E mais gente. O conto preferido da Juliana. Então eu acho que ela vai falar um bocado. É isso. Deus abençoe.